Muito boa tarde. Começa mais um Sim, Não ou Talvez, programa semanal na Diana FM com um painel de comentadores constituído por Patrícia Machado e Francisco Brito. Esta semana não contamos com Luís Pardal. E vamos já avançar para o primeiro tema desta semana, o primeiro tema do programa desta semana. Falamos sobre o impasse neste momento que se verifica em relação ao projeto do multiusos, do pavilhão multiusos, que está previsto para a zona das Portas da Viz. Foi um tema falado na reunião de Câmara da semana passada. Há troca de argumentos, sobretudo entre CDU e PSD, de que não há financiamento para o projeto e o PSD acusa a CDU de não ter o projeto feito. Francisco, boa tarde mais uma vez. O que é que falta então para avançar este, que é um dos principais projetos, como o Presidente da Câmara disse, que é um dos projetos que fica da Capital Europeia da Cultura? O que é que falta para poder sair da gaveta? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia, boa tarde ao Sérgio e boa tarde aos nossos ouvintes. De facto, o Centro Cultural de Utilizações Múltiplas, ou qualquer outro nome que poderá vir a ter no futuro, seria o projeto estruturante da Capital Europeia da Cultura, no sentido material, portanto, da obra que fica para os anos consequentes. A questão é que aquilo que já ficou claro com este atraso que tem existido por parte da gestão camarária, portanto da gestão CDU, é que o pavilhão multiusos, portanto também como é chamado, não vai existir em 2027. É uma obra de grande dimensão, é uma obra que obriga as expropriações, obriga a fazer alteração nas vias de acesso àquela zona, portanto as chamadas rotundas do Bacelo, portanto, ou rotunda quadrada até, como tem uma configuração muito singular e que, enfim, se percebeu que também em si era um erro e que este projeto também poderia solucionar. Faz com que envolva aqui um conjunto de obra de grande dimensão, que custa muito dinheiro, portanto, além do financiamento do próprio multiusos, é preciso também haver financiamento para esta obra na envolvente, e isto precisa de ser, por um lado, comprometido junto do Governo, junto das entidades, da entidade regional, neste caso a CCDR. Pelo que percebi, pelo menos aquilo que foi sendo público nos últimos anos, é que estaria previsto, ou pelo menos foi prometido pelo Governo do Partido Socialista, que a verba para financiar o pavilhão seria disponibilizada pelo PT 2030. Não sei se efetivamente é assim ou não, porque o que eu sei é que o PT 2030 já está bastante definido, portanto não só aquilo que é a linha programática, mas também exatamente as verbas que serão comprometidas para que projetos. Não sei se efetivamente isto é uma verdade ou não, portanto acho que era importante aqui o Sr. Presidente da CCDR esclarecer se no PT 2030 ou até no Alentejo 2030 existe ou não existe verba para fazer esta infraestrutura. Por outro lado, importa... No PRR é certo que não vai entrar. Sim, mas eu também confesso que só agora é que se colocou a questão do PRR, porque antes nunca ninguém tinha falado, pelo menos que eu me recordo, ninguém tinha dito que esta infraestrutura seria financiada pelo PRR. Pelo contrário, aliás, o Alentejo sofreu bastante, portanto, com o governo do Partido Socialista, quando o PRR foi desenhado, o Alentejo sofreu bastante, ficou praticamente sem verbas. Agora, nas reprogramações, é que efetivamente tem aparecido mais alguma verba, e neste caso, agora na última, uma verba também importante para a Capital Europeia da Cultura e para o nosso Conselho de Évora. Mas a nível deste pavilhão multiuso ou deste Centro Cultural de Utilizações Múltiplas, não há de facto essa ligação com o PRR. Por isso importa esclarecer se existem efetivamente outros fontes de financiamento. Aquilo que me parece que é claro, e também já o tenho dito aqui, é que a Câmara Municipal, como dona de obra, portanto como principal interessada em construir esta infraestrutura, deve promover todos os diálogos necessários, portanto não, deve ser incansável na procura deste financiamento. E acha que não têm feito isso? Parece-me que é claro que isso não tem acontecido, porque é inexplicável que esta infraestrutura, sendo o principal projeto material da capital ou associado à Capital Europeia da Cultura, ainda não tenha financiamento garantido. Quando
parece que não é assim tão difícil garantir financiamentos, porque a Associação conseguiu agora para uma série de outras infraestruturas. Portanto, parece-me que não será assim tão difícil. Haverá aqui algum problema, não sei se é de comunicação entre a gestão CDU da Câmara de Évora e as entidades CCDR, governos, não sei se será isso, poderá ser, eu aliás até tenho aqui muitas vezes dito que me parece que é isso que está sempre em causa, portanto há uma incapacidade de conseguir negociar por parte da CDU. E isso é realmente preocupante, porque, como eu penso que os nossos ouvintes entenderão, compete ao Presidente da Câmara, como representante máximo da nossa população, do Conselho, negociar este tipo de investimentos. Portanto, poderemos dizer, mas as entidades não, enfim, ouvem muitas câmaras e toda a gente pede dinheiro, tudo certo, sabemos que é assim. Mas a Capital Europeia da Cultura vai ser acolhida por Évora. Évora é o concelho que vai liderar esta iniciativa de grande dimensão. Portanto, Évora tem aqui, não só por ser capital distrito, e se nós formos ver a distribuição de verbas dos fundos europeus dos diferentes programas, percebemos que efetivamente Évora recebe sempre, o Conselho de Évora recebe a maior fatia, o que é explicável, não é? Portanto, também é a cidade de maior dimensão do Alentejo Central, mas também tem aqui este mote da Capital Europeia da Cultura que faz com que se consiga efetivamente muita coisa. É preciso ter capacidade negocial, é preciso ter humildade também para ter esse diálogo. Eu não sei se tem havido ou não, portanto, essas reuniões, se existiram, foram à porta fechada. Agora, os dados que têm sido públicos e que eu tenho tido conhecimento demonstram que esta gestão da CDU não tem propriamente conseguido resultados nos diferentes níveis quando toca a falar com outras entidades. Portanto, não tem conseguido construir pontos. E isto é factual. Portanto, isto é objetivo. Patrícia Machado, boa tarde. Aqui o Francisco a dizer que acha que não tem sido feito tudo por parte da Câmara para garantir o financiamento. Qual é a sua opinião? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Francisco e ao Sérgio, hoje aqui connosco. Eu acho que, de facto, é muito claro que tem havido aqui um problema real, não só relativamente ao tema sobre o multiusos, mas não só. Portanto, a semana passada discutimos aqui relativamente à Capital Europeia da Cultura e esta questão dos 25 milhões de euros, que curiosamente e na altura tive a oportunidade de referir que se vai financiar e buscar investimento para projetos que não estão no bidbook. E continua a não haver financiamento para aquilo que está no bidbook, portanto eu acho que nada mais a propósito que este tema esta semana para perceber onde é que está uma parte da resposta relativamente ao impasse do multiusos, portanto se de facto estamos todos a convergir para garantir e para garantir o cumprimento e não desvirtuamento da capital. Há aqui um bidbook paralelo. Não, eu acho que a semana passada falámos disso, né? Eu acho que cada vez se torna mais claro que há aqui uma agenda que se quer procurar impor, que não querendo dizer que está completamente à margem daquilo que foi a conquista do projeto, que procura impor um novo modelo e um novo conceito, fora daquilo que foi aprovado. Mas eu acho que o maior impasse que está relativamente ao multiuso é fácil de explicar, tem a ver com financiamento. E eu acho que também, em síntese, diria assim, o governo do PS andou a empatar e o governo do PSD está a boicotar. Porque o governo do PS, negociado com ambos, por parte, aqui com um papel importante da Câmara, várias negociações, várias reuniões, várias insistências, em que o compromisso é sempre reafirmado relativamente ao financiamento, mas que nunca é cumprido. Pronto, isto a gente pode transpor isto para outras situações da nossa vida, né? De promessa a promessa, mas depois garantia no concreto, porque nós vimos, relativamente ao multiusos, quer o governo do PS anterior, quer o atual governo do PSD-CDS, se comprometeu com o financiamento. Em nenhum momento qualquer um deles colocou, por exemplo, a situação do PRR, que poderia ser a partir do PRR, porque isso tem que ser uma questão do governo, a partir do governo, não é? E o que nós temos é digamos assim, um projeto de pré-qualificação, ou seja, em condições de, quando houver financiamento, lançar os projetos e criar, e falta a questão fundamental, que é o financiamento, porque obviamente eu acho que isso é indiscutível, que a Câmara, que já depositou muita verba e muito investimento por considerar absolutamente
importante, a capital europeia da cultura não pode naturalmente empenhar-se quando depois mais nenhuma estrutura, a começar pelo governo e daquilo que é a distribuição das verbas destinada ao projeto vencedor. E, portanto, nós continuamos, e a situação caricata foi aquela que a gente discutiu a semana passada. Não que o problema esteja em mais 25 milhões, é para quê? Portanto, anuncia-se 25 milhões que nada têm a ver com aquilo que estava inserido no bidbook e que vão além do bidbook. Depois, de facto, há esta questão de que, para além disso, nós temos outros. O Centro Nacional de Dança Contemporânea, por exemplo, que é outra questão. Também não tem financiamento, não é? Que, para além de não ter já. financiamento, nem aquilo que compete ao governo, para além do financiamento, a questão do edifício, que tem que ser o governo a passar para a esfera de quem tem que passar para aquilo poder ser uma realidade inserida na capital europeia da cultura, não está feito. E, portanto, se a gente associar isto ao problema que tivemos na construção do novo hospital, né, em que se transfere responsabilidades, depois que servem de agitação a bandeiras políticas, que nada mais a propósito no contexto em que estamos, eleitoral, né? E não estou a falar só das legislativas, mas também autárquicas. Por um lado se procura fazer propaganda e por outro lado, impedindo o caminho que tem que ser feito, agita-se politicamente que os outros não fazem. Ora, não é possível fazer omeletes sem ovos. Eu acho que isso qualquer ouvinte que nos está a ouvir percebe, não é? Que não é possível que este, que é um importante conteúdo do conceito da capital, mas não é o único. Não é? Portanto, é um importante conteúdo do ponto de vista material, do projeto material. Mas temos outros, uns mais avançados, outros menos avançados, mas que há uma questão determinante e que precisa de continuar a ser vista respondida. E que quer o governo, e já agora a atual associação, portanto constituída, também se escuda e passa ao lado, que é como é que se vai concretizar aquilo. Porque quem tem investido verdadeiramente na capital europeia da cultura até hoje tem sido a Câmara Municipal, em termos de financiamento. E é ver quantos euros já foram depositados ali por parte da Câmara comparado com as outras estruturas. Inclusive as estruturas que compõem a Comissão Executiva, que naturalmente têm funções diferentes, têm pesos diferentes, têm responsabilidades diferentes, mas todas elas falavam, eu ponho aqui no passado, falavam a uma só voz, porque não deixa de ser impressionante como é que até protagonistas que tiveram envolvidos desde a primeira hora, hoje vêm questionar decisões que eles próprios tiveram comprometidos com elas. E, portanto, nomeadamente na associação... Parece haver aqui um bocado... Parece haver falta de diálogo, falta de entendimento entre a Câmara e o Governo. Deu o exemplo do hospital, das acessibilidades... Não há falta de diálogo, é falta de vontade. Da parte do Governo, é isso? Da parte do Governo, mas isso é óbvio, porque se há coisa que esta Câmara tem provado, este Executivo... Ou seja, porque neste caso do multiusos, a Câmara pede ao Governo para indicar a fonte de financiamento e é o Governo que não responde, é isso? São várias questões. Há uma coisa que é importante sublinhar. Se há uma coisa que tem ficado provada nestes últimos 4 anos, é que um Executivo com 2 em 7, se há coisa que não se pode acusar é falta de diálogo e de capacidade de diálogo. Portanto, sobre isso não há qualquer dúvida. Portanto, um Executivo de 2 em 7 conseguiu negociar e fazer aprovar orçamentos municipais, mesmo do ponto de vista de revisões de protocolo com o Governo em várias matérias, mesmo no processo da Capital Europeia da Cultura, porque o primeiro desígnio era não comprometer aquilo que foi aprovado e não responder a outras tricas e coisas e tal, que uns optaram por fazer e que da parte da Câmara, com grande seriedade, sempre se optou por não entrar nessa linha e o que aqui nos deve interessar a todos, mesmo que não estejamos todos de acordo, é o projeto em si. E, portanto, a questão do financiamento vai mais longe que isso. Diálogo houve muito. Eu volto a dizer, houve o compromisso do anterior governo e houve o compromisso do atual governo. E até hoje, 0 de financiamento. Quer do ponto de vista de onde se pode ir buscar, porque têm que ser abertas as linhas e a possibilidade porque a Câmara não pode tomar a iniciativa sem ter essa, digamos assim, designação, aliás, como noutras matérias, vai ao Revive, vai ao PT 2030, vai ao... Portanto, quer relativamente ao PRR, por exemplo, e relativamente à transferência de facto. Não só não há, apesar de haver um compromisso, quando há até um anúncio de um acrescento, nada tem a ver com aquilo que está no bidbook. Porquê é que o Governo não anunciou aqueles 25 milhões
para dar cumprimento ao que estava no Bidbook. Nomeadamente estes 2 exemplos que aqui dei, quer do multiusos, quer relativamente ao Centro Nacional de Dança Contemporânea, que nem o edifício que o Governo, é da responsabilidade do Governo passar, do ponto de vista da sua competência, portanto, passar do edifício público de gestão do Estado para que ele possa ser anexado a esta vertente conselhia, né? Portanto, para usufruto daquilo que cá fica do ponto de vista do bem Nem material. isso ainda está resolvido, nem não é? sequer isso está resolvido. E estas são matérias que se pode usar toda a tentativa de bandeiras políticas, mas são factos concretos que estão por resolver, apesar de haver o compromisso. Portanto, se isto não é falta de vontade política, não sei o que lhe chamo. Francisco. Bem, eu acho que há aqui, ou pelo menos fica claro, que existem 2 visões muito distintas. Há a visão da Câmara Municipal de Évora, portanto com a gestão comunista, que é uma visão de estagnação. Portanto, no fundo, é uma visão que quer apenas que alguém resolva isto que ficou comprometido em Bidbook, sem que haja propriamente grande mobilização da própria Câmara, portanto, quem tem os pelouros para conseguir que se leve a bom porto a execução. E depois há, por outro lado, a visão da ambição, que é aquilo que está a ser protagonizado pela associação atual, que consegue manter tudo aquilo que está no Bidbook, portanto, está a trabalhar exatamente sobre o Bidbook que foi aprovado e que deu esta vitória para Évora e para o Alentejo, e consegue ir além disso, com ambição, negociando com o Governo, com quem tem que negociar, para conseguir financiamento para outras infraestruturas, também elas muito necessárias, porque nós podemos, e falámos até a semana passada aqui, podemos retomar exatamente o exemplo da Arena de Évora com o investimento do plano acústico para que se consigam fazer eventos na Arena. Portanto, nós sabemos que a Arena já terá, enfim, alguns, praticamente 20 anos, talvez até já tenha mesmo 20 anos, esta reabilitação que foi feita, portanto, na lógica de ser um espaço de espetáculos para além de ser uma praça de touros, e nós sabemos bem que, como um espaço de espetáculos, não funciona. É péssima do ponto de vista acústico. A configuração redonda é terrível para fazer um espaço de espetáculos. Não foi pensado na altura, foi um erro do Partido Socialista que estava na gestão municipal, e a gestão comunista também nunca conseguiu resolver esse assunto, nem nunca teve essa intenção, tanto quanto se sabe, pelo menos não é público, que tenham feito alguma coisa nesse sentido. A Associação Évora 27, uma das coisas que conseguiu garantir nesta reprogramação do PRR foi precisamente o investimento nesta infraestrutura acústica. A Arena não estava no Bidbook, não? A Arena, enfim, o Bidbook é construído do plano material, focava a questão, enfim, foca a questão do Rossio como os espaços de abertura e de fim da Capital Europeia da Cultura, foca o multiusos como infraestrutura, mas depois utiliza uma série de, portanto, no fundo, a construção da Capital Europeia da Cultura utiliza uma série de equipamentos que se assumem que já estejam feitos e que estejam disponíveis, que são os tais que a Câmara agora diz que a cedência deles é que chega aos 10 milhões que se tinham comprometido em colocar como verba na Capital Europeia da Cultura. E daí é que eu acho que há aqui uma visão de ambição que é de realmente deixar obra feita. Portanto, deixar aqui que a Capital Europeia da Cultura, para além de funcionar melhor, portanto, que existam mais espaços para realizar os eventos, que eles depois possam servir a cidade no futuro. E eu acho que isto é correto. E confesso que faz-me mesmo muita confusão a visão de estagnação que a CDU tem. Porque a CDU insiste... Mas, Francisco, não é mais fácil a associação que foi sugerida, proposta pela Ministra da Cultura, negociar com o Governo do PSD, do que a Câmara negociar com o Governo? Não se torna não tem que haver de partidos diferentes? Não tem que haver qualquer tipo de diferença, porque estamos a falar aqui sempre do plano institucional. E no plano institucional as instituições têm que funcionar independentemente de quem é que os nomeia ou de quem é que os elege, e daí a Câmara Municipal de Évora tem, por isso é que eu há pouco falei na questão da humildade, deve ter a capacidade de conseguir negociar com o Governo. E porquê é que eu falei da questão da humildade na Câmara de Évora e não o referi em relação ao Governo? Porque nós temos este bom exemplo. Nós tivemos um Governo do Partido Socialista onde este projeto começou.
Portanto, este projeto, a vitória vem quando há um governo do Partido Socialista em funções. E com este governo do Partido Socialista era preciso haver uma série de tramitações que não aconteceram ou que foram demasiado tardias. Nós sabemos bem como é que foi o processo. Foi extremamente lento, não havia vontade, não havia entendimento entre a Câmara Comunista de Évora e o governo socialista e foi tudo um problema. Depois existe uma queda de governo e existe uma tomada de posse de um governo PSD-CDS. E em poucas semanas existe uma série de resoluções. Agora, a CDU pode dizer que não gosta, enfim, há pessoas que poderão gostar, outras que não poderão não gostar, isso faz parte da realidade, enfim, sabemos que isso existirá sempre. Mas houve trabalho efetivo, isso acho que é inegável. Houve compromisso de tentar resolver o assunto. O próprio anterior Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, disse à atual Ministra, e ela disse isto aos microfones, creio que da DNFM também, que lamentava deixar o dossiê da Capital Europeia da Cultura tão incompleto. Pelo menos tinha noção que efetivamente havia muito trabalho a fazer. Agora, também começa a ser estranho que esta Câmara Comunista, quer dizer, não consegue falar com o governo socialista, não consegue falar com o governo do PSD-CDS, não consegue falar com uma associação que finalmente foi constituída. Enfim, quer dizer, não conseguem falar com ninguém e o trabalho está por fazer. E por isso é que eu falo na questão da humildade. Parece-me que é claro que essa humildade tem que existir, porque é preciso entender que os projetos têm que acontecer. Portanto, efetivamente, parece-me que é muito claro que não houve o trabalho que devia ter havido da Câmara de Évora, até porque em relação ao pavilhão multiusos, sendo dono de obra e sabendo, se não estou em erro, foi a 7 de dezembro de 2022 que seríamos Capital Europeia da Cultura, devia ter diligenciado para que, pelo menos, o projeto tivesse acontecido rapidamente. Mas o que é que a Câmara de Évora decidiu? Portanto, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente, que avançariam para um concurso de concessão-construção, que é um risco grande em termos de qualidade, do que toca à qualidade arquitetónica, porque ganha quem tiver o melhor preço, não quem tiver o melhor projeto. Paralelamente, como enfim, isso seria o cenário para que isto se desenvolvesse rapidamente, mas perceberam que isso poderia ser um risco, então paralelamente contratam um projeto e um caderno um estudo prévio, um caderno de encargos para lançar esse mesmo concurso de concessão-construção. Eu sinceramente nem sei se isto é muito legal, porque eu acho que isto é bastante questionável, mas efetivamente isso foi feito. Mas quando é que esse estudo prévio foi apresentado? Portanto, foi apresentado em 2025. Entre final de 2022 e início de 2025 passaram 2 anos. E 2 anos em que o concurso ainda não foi para o terreno. Portanto, o concurso ainda não foi lançado. Nos dias de hoje, tanto quanto sei, o concurso ainda não foi lançado. Há financiamento. Mas a questão é, onde é que estão as provas de que houve tentativas da Câmara para conseguir esse financiamento? Eu desafio o Sr. Presidente da Câmara, se ele nos estiver a ouvir, ou se tiver a oportunidade de nos ouvir, a mostrar onde é que estão esses ofícios. Portanto, esses contactos com os governos, onde é que isso está? Onde é que há provas? Portanto, se realmente existiu esse trabalho, tem que existir provas materiais dele, não é? Portanto, eu acredito que o Sr. Presidente da Câmara não tenha feito este trabalho só ao telefone. Acredito que as coisas não tenham funcionado assim. Portanto, acredito que existam comunicações formais, existam agendas de reuniões, eventualmente até algumas atas, portanto, até atas da própria Comissão Executiva da Capital Europeia da Cultura, e por isso eu desafio realmente a Câmara de Évora a vir a público e mostrar esse trabalho, porque acho que era importante para nós todos ficarmos mais descansados, que realmente quem está à frente dos nossos destinos enquanto Conselho realmente teve a trabalhar alguma coisa para isto acontecer e para percebermos realmente qual é que é a justificação deste atraso gigantesco numa execução tão importante. Patrícia Machado, como é que responde a estas críticas de falta de humildade? Não sei, acho que foi assim que o Francisco disse. Com os factos e com a realidade, que a gente bem que pode tentar contorná-la ou tentar adulterá-la, mas ela tem uma evidência, e uma das primeiras evidências que eu acho que não nos devemos cansar em sublinhar é que Évora conquistou a Capital Europeia da Cultura e conquistou a partir de um muito profundo e amplo trabalho, e até numas circunstâncias muito exigentes, porque entretanto se meteu a Covid, tão longe quanto possível, num modelo participativo que certamente seria diferente se não existisse a Covid, num conceito muito diferente de outras capitais europeias da cultura, portanto, porque uma coisa era esse modelo participativo, envolvendo, mas sem levar um projeto acabado, e portanto havendo obviamente um conjunto de alicerces básicos, mas que depois seria, a partir desse conceito, que seria construir
a partir das estruturas criadas, se ganhássemos, portanto, a dinâmica da Capital Europeia da Cultura, que naturalmente tem uma parte material e tem uma parte imaterial e de programação e por aí fora. Sempre com este conceito do vagar, com tudo o que isso significa, de um olhar diferente para o mundo, da questão do respeito pelo outro, do envolvimento, da participação, do respeito, da paz, pronto, daquilo que a gente sabe, não vou estar aqui a repetir. E, portanto, esse é o primeiro mérito de todos aqueles que estiveram envolvidos, da região, do Conselho em concreto, com papel destacado e inegável da Câmara Municipal de Évora, que naturalmente depois conseguiu envolver, estimular, criar as pontes necessárias de uma comissão executiva que quem conhece a sua composição está longe de ser comunista. E, portanto, a Câmara Municipal teve essa capacidade, de facto, do respeito e de um olhar daquilo que deveria de interessar, que era a criação de um projeto em prol do desenvolvimento do Conselho, em prol daquilo que fica, que é muito além de 27, conseguiu ter essas pontes e criar essas pontes. E com um papel, naturalmente, muito importante da equipa de missão e todos aqueles envolvidos que foram os protagonistas e os construtores da vitória. A partir daí, o Francisco bem que pode dizer aqui tudo o que quiser. Ou está distraído, ou quer atirar areia para os olhos. Porque no governo do PS não foram poucas as vezes de reuniões públicas, anúncios públicos, claro que a reunião em si não foi pública, mas anúncios públicos relativamente quer à realização da reunião, quer aos resultados da reunião. Inclusive, no governo mais próximo ainda do PS, vieram a anunciar um conjunto de questões, inclusive do ponto de vista de financiamento. Já com este governo, inclusive na tomada de posse da nova associação, foi assumido um conjunto de compromissos. Portanto, dizer que a Câmara... Estão a ser cumpridos? Não estão a ser cumpridos. Não estão porque não há financiamento. Um desses compromissos é, de facto, o financiamento para aquilo que está no bidbook. E continua a não haver financiamento para aquilo que está no bidbook. Portanto, Francisco, isto são factos. Não há. A componente cultural do não bidbook há. A gente sabe, e cada vez torna mais evidente, que as intenções, neste momento, a partir daqueles que têm não pouca importância do ponto de vista de condução deste processo, da realização da Capital Europeia da Cultura, é um bocadinho diferente daquilo que foi a Vitória. Portanto, o conceito da Vitória. A Associação devia se preocupar mais com aquilo que é o conceito e o respeito pelo que foi vitorioso, e não tanto naquilo que o Francisco chama aspiração, ou ambição. Pronto, peço desculpa. A ambição, sim. Aspiração é outra coisa. Então, fugiu uma boca para a verdade, que é a aspiração de ter outra coisa. Mas sim, tens razão. O que tu disseste foi ambição. Portanto, a ambição... Ora, a ambição da associação, que foi para isso que ela foi constituída, é de cumprimento do projeto. E o que estamos a assistir é passar ao lado da tal exigência e convergência de forças a uma só voz, da Câmara que tem existido, mas que a associação devia existir, não está a existir, para o cumprimento dos compromissos, quer do governo do PS, que agora quem lá está é o PSD, e daquele que vier a seguir, para aquilo que está no bidbook. E isso não estamos a assistir. O que estamos a assistir é um bypass daquilo que está, focado naquilo que é uma programação de um ano, daquilo que possam ser outro tipo de vontades, e deixando para o lado aquilo que já estava concebido e estruturado com uma visão e com uma estratégia que obviamente que era muito ampla, e a falta de ambição não havia, porque se formos olhar para o bidbook e o que ele contém é de facto uma ambição, e que não é por acaso que este projeto saiu vencedor. Porque, aliás, destacado por todo o júri internacional, do novo conceito, uma nova visão, de uma nova construção a partir da realidade, das potencialidades, daquilo que melhor se faz e que se conhece de uma região, puxando isso, quer do ponto de vista da atualidade, quer de construção e de ficar para o futuro. E, portanto, eu volto a repetir esta questão. O que falta aqui, de facto, é a associação e outras vozes, incluindo o Governo, se juntarem à exigência que a Câmara não tem faltado e à chamada que a Câmara não tem faltado, Patrícia, relativamente à necessidade fazer uma do pergunta só para financiamento. terminarmos. A Câmara por si só não consegue procurar e garantir o financiamento para o multiusos e para o centro de dança? Estamos a falar de financiamentos significativos e que é preciso abrir linhas de financiamento e de condições para isso. Não estamos à espera que uma Câmara desembolse milhões de euros. Não foi isso que o Paulo perguntou. Não, Atenção. sim, à procura de
O PRR é um exemplo trabalho. disso. Não, Mas é uma fazer Câmara trabalho. passiva. Falta de trabalho não falta. A questão é, para poder concorrer ao PT 2030, para poder concorrer ao PRR, é preciso que o Governo diga. Porque a gente sabe que não há linhas de financiamento para aquilo. E só os governos determinam o que é que tem cabimento. Não é? Quando a gente aqui diz que não há financiamento para a requalificação das estradas, é porque não há mesmo, quer de fundos comunitários, quer do governo. Portanto, não é uma questão de falta de condições de ir à procura de. Ou se faz com investimento próprio, ou não se faz. E para estes projetos, obviamente, não há capacidade para esta Câmara fazer. Pois, Seja porque o pavilhão do multiusos é mais de 10 Está milhões. orçamentado em 12 milhões, mas à partida custará mais do que isso. Portanto, não é possível. Portanto, eu terminaria com esta ideia. Há um projeto de pré-qualificação. Só estamos à espera do financiamento. Haja financiamento e haja vontade de todas as partes para, numa só voz, exigir aquilo que está no bitbook. Sim, senhor. O governo do PS empatou, o PSD está claramente a boicotar e é isso que é preciso contrariar. Ou estamos todos com vontade de que aquilo que foi vencedor se cumpra, ou então cada um está a puxar, neste caso está-se a tornar cá mais claro, quem é que está a puxar para o outro lado e não para o lado que deve ser. Muito bem. Deixa-me só para dizer terminar, que isto me assim. parece o discurso de maior submissão que eu alguma vez assisti de alguém do Partido Comunista. Isto não é uma crítica direta à Patrícia, mas de facto esta posição da Câmara de Évora em relação a este assunto é de uma tão clara submissão que nós realmente não estávamos habituados. Eu espero que o eleitorado do Partido Comunista também consiga avaliar isto, porque eu não sei se enquadrará, porque realmente a CDU, que era quase, tinha um espírito de guerrilha, realmente agora fica à espera que tudo aconteça e que lhe tragam os falta bolos. de rigor. Isto para os nossos ouvintes, que obviamente podem não estar por dentro, que é natural. Ninguém está por dentro de como é que funciona esta questão dos financiamentos. Isso é estar a tirar areia para os olhos e faltar à verdade. Não é tirar areia para os olhos nem faltar à verdade. Pois claro que Isto- não. Como é que isto há uma uma Câmara, clara seja ela submissão. qual for, pode ir financiar com 12 milhões de euros ou mais Tem que fazer trabalho de casa. Não, o Governo comprometeu-se, Francisco. Mas vocês E o ficam à Governo não espera está a cumprir. que o Não, Governo a parte da trabalhe Câmara... e não estão lá todos os dias. Não é verdade. exigir. A parte da Câmara está feita. Há o projeto de pré-qualificação, há a exigência ao Governo, há as reuniões na Assembleia Geral, há toda a exigência que é feita para quem tem a faca e o queijo na mão e que pode efetivamente fazer. Portanto, Muito se bem. o Francisco puder explicar como é que se faz isto, se calhar é um serviço eu tinha uma pedagógico sugestão, que mas pode temos de fazer. terminar. E temos de terminar e sugestão. eu acho que Então- não vão chegar a nenhum entendimento, as posições Pois vão-se claro, vão-se pois manter e por isso passávamos ao próximo tema, que é o tema do Francisco Brito, escolheu para segundo tema do programa, que a maior parte do programa da CDU, passado quase 4 anos, está por cumprir. Sim, portanto, Francisco. estamos a menos de 6 meses das eleições autárquicas, portanto, no fim de mais um mandato da CDU, o terceiro mandato, totalizando 12 anos de gestão à frente do Conselho de Évora, portanto, da Câmara Municipal de Évora, e efetivamente, olhando para aquilo que foram os compromissos da CDU e olhando para aquilo que são as grandes opções do plano apresentadas pela Câmara Municipal de Évora, portanto, pela gestão da CDU, nós percebemos que a maior parte dos projetos não são cumpridos. A maior parte tem transitado de ano para ano, alguns deles. Eu até no início deste mandato, em sede da Assembleia Municipal, alertei que até as datas não estavam corretas, porque havia projetos que ainda estavam com as datas do mandato anterior. Portanto, quando foram buscar o documento, depois nem sequer corrigiram esses pormenores. E, efetivamente, esses projetos não avançam e podemos falar especificamente de alguns deles, alguns até relativamente pequenos, portanto, não são estes projetos de maior dimensão como o multiusos, mas, por exemplo, a reabilitação das arcadas, da Praça do Giraldo, que é um projeto que se tem vindo a arrastar constantemente, portanto a pintura, a iluminação, ou a iluminação cénica de monumentos, a iluminação em redor das muralhas, que não é só importante do ponto de vista cénico, mas é muito importante também para conferir segurança àquele espaço que muitas vezes é utilizado pela população, principalmente agora nesta época de primavera, em que sempre que os dias estão bons as pessoas vão usar, portanto fazer as suas caminhadas, e quando fica de noite, durante o verão também é um espaço muito aprazível para se conseguir caminhar, e com esta gestão da CDU, enfim, deixou de ter iluminação, os pavimentos têm problemas graves a nível de segurança, não são mantidos, mas também podemos ver
muitos outros compromissos que têm existido, ao nível até do que é a gestão cotidiana da Câmara, portanto, a melhoria das condições de vida de quem trabalha na Câmara, podemos olhar objetivamente para aquilo que tem acontecido, portanto, se os funcionários municipais têm tido essa valorização ou não, e temos visto que não têm tido. Temos também o exemplo claro da recolha de lixo, portanto, que a CDU promete novos modelos de recolha, nomeadamente no centro histórico, e nada tem sido feito, portanto, os padrões da população vão tendo as suas alterações e a Câmara Municipal de Évora não tem tido a capacidade de se adaptar a isso e de promover as alterações necessárias para que isso se faça com eficácia, e isto é responsabilidade de quem tem pelouros, é responsabilidade da CDU, porque efetivamente aquilo que nós vemos é que existe uma Câmara Municipal com muito potencial, tem pessoas que querem trabalhar, tem pessoas que têm capacidade de conhecimento para fazer um trabalho interessante e que muitas vezes não têm a resposta do poder político, portanto da CDU, para conseguir desenvolver o trabalho que poderiam desenvolver em prol do nosso concelho. E isto é preocupante porque efetivamente estamos a menos de 6 meses das eleições. Eu sinceramente não acredito que a CDU consiga aqui trazer alguma coisa de novo nestes 6 meses. Claro que naturalmente terá aqui algumas obras ou alguma coisa para tentar mostrar algum trabalho, enfim. Vimos esta primeira campanha de comunicação com os MUPIs, portanto com as lonas, em que foram buscar projetos dos 3 mandatos para tentar mostrar que fizeram alguma coisa. Depois, claro que cada um fará a sua avaliação, se realmente este é o nível de obra que Évora precisa ou não. E depois, por outro lado, temos uma cidade que aponta cada vez mais problemas e problemas muito caros de resolver. O facto de não existir, por exemplo, uma manutenção bem feita das vias rodoviárias em Évora faz com que o problema cada vez seja mais grave e cada vez seja mais caro de resolver. Neste momento estaremos a falar de mais 100 milhões de euros para conseguir resolver o problema das estradas do concelho, e isto não é fácil, portanto sabemos bem qual é a condição financeira da Câmara. Aliás, um dos compromissos da CDU era precisamente retirar a Câmara da falência, e nós temos visto, quer pelas dívidas que tem a fornecedores, pelas dívidas graves que têm a fornecedores, quer pelos problemas graves de tesouraria que tem, quer pelos problemas de incapacidade de investimento que tem, que esta promessa não foi cumprida. E isto também é muito grave. Portanto, não só temos um concelho com muitos problemas e cada vez tem mais problemas, como temos uma Câmara de Évora com as suas finanças cada vez com também mais dificuldades para conseguir debelar os problemas que o concelho tem. E isto é a marca da gestão da CDU, portanto é aquilo que nós conseguimos registar. O Francisco não vê aspectos positivos nestes 4 anos, neste terceiro mandato de Carlos Pinto Sá? Enfim, o primeiro aspecto positivo é que está quase a terminar, mas efetivamente haverão outros aspectos. Eu sabia que a Patrícia ia se rir. Temos de ter um discurso bem disposto, mas efetivamente é a minha opinião pessoal, naturalmente. Já sabem a minha opinião nesse sentido. Agora, há sempre, claro que há aspectos positivos, portanto, também há trabalho bem feito. Eu acabei de dizer que há muitos funcionários na Câmara que têm muitas capacidades e conseguem fazer um bom trabalho. E também sei que, em alguns momentos, a decisão política libertou alguns desses funcionários em alguns projetos para conseguirem fazer aquilo que entendessem fazer dentro das limitações financeiras que a Câmara tem. Portanto, objetivamente, há sempre aspectos positivos e negativos. Portanto, nunca diria o contrário em relação a isso. Agora, aquilo que é o balanço global, efetivamente aquilo que é a minha observação sobre o assunto, é que estamos piores do que estávamos no início do mandato em relação àquilo que são as competências da Câmara Municipal. E àquilo que são as promessas. Portanto, também é um pouco isso que eu queria trazer aqui hoje. Tem a ver com aquilo que é prometido e comprometido.
e aquilo que acontece. Portanto, também consigo dar exemplos mais claros, portanto, mais específicos, também de mais algumas promessas que foram feitas e que não foram cumpridas. Mas aquilo que eu acho também importante destacar aqui é que haveria condições políticas para que a CDU tivesse conseguido desenvolver alguns projetos estruturantes. O facto da CDU estar em minoria poderia ter sido positivo. Por acaso era isso que ia perguntar, se isso não influenciou o facto de ter apenas 2 eleitos no Executivo Municipal para um concelho como o de Évora, com 50 mil habitantes? Parece-me que é claro, do ponto de vista operacional, quer dizer, enfim, do ponto de vista político, mas do trabalho diário, isso é inequívoco. E foi por isso que no início do mandato a CDU teve hipóteses de negociar e de conseguir um acordo para que não tivesse que gerir sozinha a Câmara de Évora e decidiu gerir sozinha a Câmara de Évora. Foi uma decisão da CDU. Para além disso, existe depois o outro lado. São das condições políticas de aprovar decisões que levassem a reformas dentro daquilo que é a Câmara e a investimentos estruturantes. E nós poderíamos dizer, mas a CDU em minoria tinha aqui muito mais dificuldades. E eventualmente poderia ter. Mas aquilo que as reuniões de Câmara nos têm mostrado é que efetivamente houve condições políticas para isto. Portanto, eu acho que todos os partidos tiveram a capacidade para dialogar. Claro que depois existem interesses distintos. E a CDU, aquilo que mostrou sempre é que não estava em condições de executar aquilo que se comprometia. Portanto, podemos falar sobre as grandes opções do plano e aquilo que a CDU recebia das juntas de freguesia como propostas e dizia que sim, que ia fazer e colocava nos planos e que nunca executou, e aquilo que recebia dos diferentes partidos e que também não executava. E esse é que é o ponto fundamental. Portanto, a CDU não conseguiu desenvolver aqui um diálogo de confiança, apesar de ter tido sempre todas as condições para governar. Patrícia Machado, obviamente que faz um balanço diferente. Sim, na natureza das questões, naturalmente que diferente, porque há aqui aspectos que não podem ser deixados de parte. O Francisco coloca aqui a questão que havia todas as condições para, mas em bom rigor não. Portanto, sim, são 2 em 7, com o que a gente possa imaginar, do ponto de vista de uma gestão, no Conselho e com um Conselho com esta dimensão, com uma estrutura da Câmara com esta dimensão, embora o PSD queira reduzir, não é, o número de trabalhadores da Câmara, mas, portanto, e depois se preocupe muito com os seus direitos e com as suas vontades, mas na hora da verdade, depois não só não acompanha um conjunto de matérias como boicota e cria dificuldades e faz propostas concretas para redução do número de trabalhadores, das formas normais, como dizem, né? Das formas normais. E, portanto, como é que se dá mais capacidade? Mas, e podemos ir ao início do mandato para, se quiséssemos discutir, porque é que são 2 em 7. Pronto, porque, de facto, nem o PSD nem o PS quiseram entender do ponto de vista das exigências que cada um fazia, naturalmente, a partir eu por acaso, lembro-me, porque ainda há poucos dias vi uma notícia que eu escrevi que a CDU entendia que devia ser a 3. A 3, sim. E cada um dos partidos entendia que devia ser com ele próprio apenas. Exatamente, porque os resultados da CDU é que era a 3, mas que só um vereador do PS e um vereador do PSD é que tinham pelouros. Portanto, essa era a proposta, isso não era justo. Pronto, podemos recuperar num programa essa matéria, mas é bom lembrar, de facto, ainda bem que o Sérgio foi colocar, porque de facto não se entenderam. Os resultados deu o que deu, vitória da CDU sem ser com maioria absoluta, naturalmente tinha que haver negociação, foi proposto a ambos, porque era justo ser com as 3 forças mais votadas e não se entenderam. E, portanto, a realidade que fomos levados, que a cidade ficou sujeita, foi 2 em 7 numa gestão, naturalmente. Que e agora, a caminharmos para as eleições autárquicas, a população, os eleitores vão o PCP, a CDU vão conseguir explicar isso aos eleitores? Nós faremos a nossa parte, não é? Do ponto de vista de esclarecimento, de alargamento da compreensão, das condições em que desenvolvemos trabalho e de valorização do muito que foi feito. E do papel que cada um teve para boicotar as necessidades que a cidade tinha. E cada um, se for verdadeiro, rigoroso e sério, pronto, vamos ver se assumem a sua cota-parte naquilo que foi a responsabilidade das respostas que ficaram por dar e o porquê. Pronto. Mas o Francisco, a sugestão de tema que fez foi, se não estou em erro, o que ficou por cumprir do programa eleitoral.
já trouxe aqui questões de orçamentos e planos e tal, porque é bom recordar que isso também é discutido com cada uma das forças que compõem o Executivo e depois da própria Assembleia Municipal, naturalmente, que tem um papel que não deve ser desvalorizado. Porque se formos olhar para o programa eleitoral da CDU, muito foi cumprido. E mais não foi cumprido porque, naturalmente, houve boicote real das forças da oposição. E vamos ao concreto, mas vamos ao concreto. Esta tentativa, não está aqui o Luís Pardal, pronto, mas quer o PS, quer o PSD, alinharam na maior parte dos momentos de perda de receita para a Câmara Municipal, ou seja, de perda de capacidade. Não é perda de receita, é baixar os impostos. Não. Perda de receita. Não, as receitas das câmaras não vêm do obra-graça de Nosso Senhor, nem vão vir ali da exploração do ouro, porque ele não vai ser feito. Portanto, o que resulta das verbas é do que vem do Orçamento de Estado e das verbas próprias e vamos ver que verbas são essas, porque estamos a ver que não beneficia o todo coletivo. As propostas que o PS e o PSD é para beneficiar alguns. Vejamos, a derrama é sobre o lucro das empresas. As micro, pequenas e médias empresas, a sua grande maioria não paga, porque até aos 150 mil euros não pagam. E, portanto, esta insistência para a perda de receita por via de mexer nos impostos municipais, neste caso da derrama, estamos a falar de perda de receita de milhares e milhares de euros. Do IRS, que não beneficia o todo coletivo, não é todo coletivo dos atingidos relativamente às propostas do PSD e do PS, estamos a falar de cada meio ponto de descida do IRS, estamos a falar de 500 mil euros que a Câmara deixa de receber. Quando teve, por insistência do PSD, nomeadamente que o PS alinhou dos 3,5%, estamos a falar de 1,5 milhão de euros que se perdeu relativamente à receita, que é o mesmo valor, por exemplo, que a Câmara teve que recorrer. Porque estamos a falar, é isto que gera os problemas de tesouraria, mais alguma coisa que eu já direi. Que é o mesmo valor do tal empréstimo que o PSD também chumbou, ou quis chumbar porque ele não foi chumbado, mas que o PSD votou contra, por exemplo, para a requalificação de estradas e água e saneamento. 1,5 milhão. Qualificação de uma variante. E vocês disseram que iam fazer com verbas próprias. Não. Estamos a falar que o PSD tem esta, agora está aqui o Francisco, mas o PS também tem alinhado nisto, que é aquilo que boicotam do ponto de vista de perda de capacidade de investimento e de trabalho da Câmara, depois agitam a partir de instrumentalização de genuínas preocupações dos municípios. Genuínas. Porque, obviamente, as pessoas querem ver os tais buracos que, apesar das chuvas, e disse que é um pouco por toda, basta ir a todos os concelhos deste distrito e não só, e do país, para perceber. Mas eles são uma realidade e que dificultam a vida concreta dos habitantes. Mas são os mesmos que impedem as verbas para haver mais capacidade de investimento, que depois vêm agitar a denúncia e a crítica à Câmara e à gestão que não consegue resolver, porque há uma impossibilidade de capacidade de receita. São os mesmos que no plano central impõem a transferência de competências, que já vai em 1.700.000 euros de déficit por causa da falta de compromisso dos governos em mandar as verbas, e o Francisco agora que não venha dizer que é só Évora, porque a Lisboa, por exemplo, é 14 milhões. Mas, claro, tem também um orçamento diferente. E por esse país fora, portanto, são déficits altamente já justificados relativamente àquilo que se traduz essa questão. Pronto, mas estamos aqui a falar, por um lado, há boicote e depois há crítica. Mas a crítica, que faz parte da vida democrática, não pode iludir o muito que foi feito. E do ponto de vista mesmo de programa eleitoral, depois na segunda volta posso dizer, há muito que foi feito. Relativamente àquilo que é a requalificação de equipamentos, àquilo que é um investimento e o apoio ao movimento associativo, quer desportivo, quer juvenil, quer de outras áreas. Acabámos de falar da conquista da Capital Europeia da Cultura, que era uma das matérias que estava no programa eleitoral, da questão digamos assim mesmo, da rede viária, que são milhões de euros. A gente na altura no programa falava em 6 milhões, hoje já é mais naturalmente por aquilo que depois são os impactos. E que se tem vindo a pouco e pouco dentro dos meios, na questão da higiene e limpeza, que ainda há muito caminho para fazer, mas do ponto de vista da aquisição de novos equipamentos, quando estavam obsoletos há anos, e que nomeadamente o PAEL nos impedia, estamos a falar de uma dívida de 95 milhões de euros que o PS deixou. E, portanto, mesmo nestas circunstâncias de 2 em 7, e com um boicote sistemático de criar dificuldades de tesouraria por parte do PSD e do PS,
de facto, é de uma grande capacidade que esta gestão, não estando isenta de responsabilidades, questões que ainda precisam de ser melhoradas, de dar continuidade, mas do trabalho e do esforço que foi desenvolvido. Muito bem, vamos fazer uma segunda volta muito rápida, 2 minutinhos, Francisco. Parece-me que, enfim, é claro qual é a visão que a Patrícia aqui nos traz. Portanto, é de impostos máximos e serviços mínimos. Porque é isso que os eburenses têm sentido, efetivamente. A Câmara Municipal de Évora, com esta gestão da CDU... Baixando os impostos, baixa a receita da Câmara. Então, baixando os impostos, baixa a receita. Naturalmente, a Câmara Municipal de Évora tem que conseguir ser inteligente a gerir a receita que tem, certo? E logo aí temos um problema e podemos falar do que é gasto. Portanto, a Feira de São João, que é realizada todos os anos e que custa mais de 1,5 milhão de euros aos cofres municipais. O que é que a CDU fez para conseguir optimizar este valor e não tirar qualidade a este importante evento da nossa cidade? Portanto, é plausível que todos os anos se gaste mais de 1,5 milhão numa feira? Que se calhar não é? Se calhar faz sentido desenvolver aqui algumas estratégias para conseguir investir menos dinheiro e conseguir eventualmente até ter mais qualidade, porque isso depois, lá está, é uma questão de investimento, é uma questão de estratégia, é uma questão de visão. E a visão da CDU foi esta, portanto, no fundo, é ir pelo caminho mais fácil de fazer como, enfim, sempre fizeram, resolver ao preço que têm gasto para fazer este tipo de investimentos ou este tipo de realizações e não propriamente tentar arranjar aqui outros métodos. Porque os eburenses até podiam perceber que pagariam ou continuariam a pagar impostos máximos se realmente a Câmara Municipal de Évora continuasse a usar esse dinheiro para investir nas suas condições. Portanto, nas condições das estradas, do sistema de abastecimento de água, do sistema de saneamento, enfim, tudo aquilo que os municípios precisam. Mas não, a Câmara Municipal aproveitava isto para fazer um imaterial, aproveitava isto para fazer um artes à rua com determinado tipo de programa e de segmento-alvo, e isso é que não é propriamente muito explicável aos eburenses, não é? Portanto, ok, então a CDU diz que perde a receita. Muito bem, perde receita, mas essa receita está do lado dos eburenses. Portanto, os eburenses ficam com esse dinheiro também para poder investir na sua cidade. E investem realmente se houver também, por um lado, empresas cá alocadas que promovam algum tipo de economia circular. Essas empresas existem ou não? Ou a CDU trouxe essas empresas ou não? É que, baixando a derrama, consegue-se atrair empresas. Mas pela CDU isso não acontecia. Agora, nós sabemos perfeitamente nisto que temos visões diametralmente opostas. Muito bem. Patrícia, para terminarmos 2 minutinhos também. Não, eu acho que basta... Sobre a questão dos impostos, eu acho que o Francisco pode dizer o que quiser, mas isto só afeta alguns em detrimento de receitas que serviam todos, do ponto de vista... Pronto. Depois, eu acho que todos aqueles que beneficiaram, de facto, com muita dedicação e às vezes até... não indo atrás, de facto, do boicote que foi feito sistemático por parte da oposição, da questão de termos conseguido a mobilidade 100% elétrica, da questão da redução do custo dos passes dos transportes urbanos em 55%, das ligações pedonais, quer da ligação à estação ferroviária, ao centro histórico, da ecopista a Reguengos, do centro histórico ao Bacelo, da promoção de instalações de novas empresas, do investimento que foi feito relativamente ao PACT, né? Da expansão do Parque Industrial da Aeronáutica, daquilo que foi, de facto, os investimentos em equipamentos, nomeadamente a requalificação do Palácio, do Teatro, dos centros de convívio de São Miguel, da Horta, da Ludoteca, do Moinho de São Bento. Portanto, são muitas as matérias, mesmo no quadro dos trabalhadores, que ainda há muito por fazer, mas da negociação do novo caderno reivindicativo, portanto, do ACEP, da questão de instalações em algumas matérias que estavam mais a precisar. Portanto, para além do investimento e dos dados que existem do ponto de vista económicos, do crescimento, por exemplo, há muito tempo que não se contrariava o declínio de população e que agora recentemente veio a crescer, o aumento das dormidas turísticas, a questão de passar do crescimento económico de 460 milhões para 900 milhões em termos de crescimento do Conselho. Tudo isto são sinais que nos dão confiança de que é a partir de uma gestão séria, honesta e competente que é possível avançar. Agora, aqueles que também vão ter que responder por isso.
Aqueles que andam a boicotar e a querer que se perca a receita, depois vêm agitar as bandeiras, porque não há um problema económico, com isto termino, não há um problema económico na Câmara de Évora, nem financeiro, há um problema de tesouraria. E se formos esmiuçar os 1.700.000 de prejuízo decorrente das medidas do PS e PSD no plano central de transferência de competências e no plano local de perda de receita, estamos a falar de muitos milhões. E isto tem um efeito do todo, para o todo coletivo. E, portanto, o PSD e o PS também têm que responder perante a população o porquê de insistirem nisto. A gente sabe porquê, que é para depois usarem isso como arma de arremesso a partir da instrumentalização de genuínos sentimentos de preocupação face a respostas que precisam de continuar a ser dadas e que não estão todas dadas e que precisam de ser dadas naturalmente. Muito bem, vamos para o sim, não ou talvez? Eu hoje trago um talvez a esta guerra comercial que está a existir. E porquê? Porque espero sinceramente que a Europa consiga fazer uma leitura correta deste momento. Espero que consigamos reunir a vontade de todos os países europeus para conseguir ter aqui uma estratégia mais agressiva do ponto de vista económico, para não vermos os impactos que esta guerra efetivamente pode causar. Portanto, para não os chegarmos a sentir, precisamos de ser mais agressivos, e por isso o meu talvez, porque espero que a Europa consiga isso, mas de facto é uma missão muito difícil. Patrícia Machado, sim, não ou talvez? A defesa da soberania nacional tinha muito que se lhe diga, mas eu trago um sim, de facto, para aquilo que foi um dos exemplos também este fim de semana, não é a única, acabámos de sair do mês de março, mês da juventude, com milhares de jovens no Conselho de Évora a participar nas muitas iniciativas, olha, que até derivam do apoio ao movimento associativo juvenil e da participação ativa de muitas associações a discutirem a sua própria programação e daquilo que querem ver crer, mas também o que se passou nestes últimos dias relativamente às questões das jornadas pela saúde e as questões ativas no Conselho de Évora, que juntou também milhares de pessoas, apesar do tempo, e valorizava muito. Portanto, quer dos idosos às pessoas com deficiência, portanto, o papel das escolas e, de facto, valorizava muito este esforço que a Câmara Municipal tem feito de protagonizar e de promover, alicerçado naquilo que é a dinâmica das próprias estruturas e associações locais nesta dinâmica. Muito bem, chegamos ao fim do Sim, Não, Talvez. Quero agradecer a vossa participação. O programa fica por aqui. Vamos para um período de férias, um merecido período de férias nas próximas 2 semanas. Regressamos no final de abril. Boa tarde.